Imagina que você tem uma transformação T, né, T do espaço dos vetores no espaço dos vetores, que satisfaça as seguintes propriedades. T de TV igual a T de V para todo T pertencente a R, para todo V pertencente a Vzão, e T de V1 mais V2 é igual a T de V1 mais T de V2 para todos V1 e V2. Vou botar assim, para ser bem viado. Aqui é para todo par de vetores V1, V2 no produto cartesiano do espaço por ele mesmo, vale isso aqui. Então, uma transformação desse tipo é dita, T é dita linear, né? Se T tem essas propriedades. O que tem de interessante, uma coisa interessante na transformação linear é que ela funciona da seguinte maneira. Você tem aqui o sistema de coordenadas. Então, você tem aqui, pode fixar a base E1, E2. Fixar a base também pode significar o seguinte, ó, você tem um quadriculado aqui. E aí você tem aqui um vetor V. V é igual a x é 1 mais y é 2. Aí, quando você aplica a transformação, acontece o seguinte, ó, o E1, digamos que o E1 vira o ε1 e o E2 vira o ε2. Então, vamos fazer isso assim. Olha que caiba aqui dentro, não sei. Né? O nosso V, ó, ele estava entre... Então, o T de V é igual a T de x é 1 mais y é 2. Isso daqui vai ser xt de E1 mais yt de E2, que é igual a x ε1 mais y ε2. Esse aqui é o t de E2, esse aqui é o t de E1. Como é que eu localizo esse cara? O x está entre 2 e 3, então aqui eu ando entre 2 e 3, mais ou menos por aqui. E o y está entre 1 e 2. Então, ele vem parar mais ou menos aqui, o t de V. Quer dizer, uma transformação linear é como se ela fizesse, simplesmente você pega o sistema de coordenadas, faz um quadriculado, e ela mexe com esse quadriculado. Não sei se às vezes vocês vão almoçar na casa da avó de vocês e se lá por acaso ainda não tem aqueles descansos de panela de aço que são sanfonados. É mais ou menos isso. Só que o sanfonado ele mantém esses tamanhos aqui. E aqui os tamanhos também podem mudar. Então a transformação linear, a rotação é apenas um caso disso, ela faz esse tipo de coisa. E no caso da transformação linear, então acontece o seguinte, olha, se você tem x vezes 1, 0 mais y vezes 0, 1, esse é o E1, esse é o E2, esse cara vai se transformar em x vezes o ε1 mais y vezes o ε2. Digamos que o ε1 tenha coordenadas A11, A21. E que o ε2 tenha coordenadas A12, A22. Então,
a imagem do xy vai ser isso aqui, que é o produto dessa matriz A1, A21, A12, A22, pelo xy. Quer dizer, toda transformação desse tipo vai ser dada assim. Tá claro? Tem uma implicação muito interessante e importante nisso, que é o seguinte: a gente sabe que isso daqui, vamos dizer, isso vai ser, digamos que isso daqui seja, que eu chame esse cara daqui de, sei lá, B1, B2. Então, isso está dizendo que o B1 é dado por A11x mais A12y, isso é B1, e que o B2 é dado por A21x mais A22y. Estou dando aula. Tá? Então, se a gente está, vamos dizer, se a gente dá um par B1, B2 e quer achar o XY correspondente a ele, a gente quer resolver esse sistema. Oi? Alô? Estou dando aula. Não. Então tem uma relação entre o problema algébrico de resolver esse sistema e essa geometria toda aqui, né? Quer dizer, o estudo desse sistema linear está associado ao estudo dessa transformação linear aqui. Então a gente tem a possibilidade de pensar geometricamente a questão da solução desse sistema. A primeira coisa que salta aos olhos aqui, olha, quando esses dois vetores, ε1 e ε2, são assim e não assim, quer dizer, o termo técnico é linearmente independentes, quer dizer, nenhum dos dois é múltiplo do outro, a imagem desse negócio é o plano todo. Se por acaso eles colapsarem assim, a imagem vai ser uma reta. Bom, poderia ser os dois fizeram, mas em princípio uma reta. Então, você olha para esse sistema, olha para esses dois vetores aqui e observa se esse e esse, se um for múltiplo do outro, a imagem é uma reta. Só vai ter solução se o ponto estiver sobre a reta. Se não tiver, não tem solução. Se por acaso esses dois caras tiverem assim, então esse sistema sempre terá solução e sempre será única. Porque o que é resolver o sistema? É pegar um ponto B1, B2, aqui na imagem, no plano, e procurar um XY aqui, que seja levado nele. Então, quando esses dois caras são assim, qualquer cara aqui vai ser a imagem de alguém. Se eles colapsarem, só se estiver na reta. E não é difícil ver que se estiver na reta, tem infinitos caras que são levados nele. Então tem uma possibilidade de geometrizar os sistemas lineares. Bom, é claro que nem toda transformação é assim, mas as rotações são o primeiro exemplo. A reflexão através de uma reta passando pela origem também é desse tipo. Quer dizer, a reflexão é mais ou menos, é até mais, talvez mais claro, né? Imagina o seguinte, você tem aqui uma reta passando pela origem. Aí você tem aqui o vetor
e outro vetor, aí você tem a soma. Se você refletir, esse vetor refletido e esse vetor refletido, a soma vai refletida. Também, bom, reflexão do múltiplo do cara é o múltiplo do refletido. Então, se você pensar a transformação que seja uma reflexão, também você vai ter R de TV, vai ser TR de V, e R de U mais V, vai ser R de U mais R de V. Consequentemente, basta, imagina que você tem um sistema de coordenadas, tem a sua reta aqui. Digamos que essa reta faz um certo ângulo θ aqui. Então, nosso problema agora é pensar assim, está aqui o E1, está aqui o E2. Bom, onde é que vai parar o refletido do E1 e onde é que vai parar o refletido do E2? Tem um 2θ aqui, né? R de E1 vai ser o quê? Vai ser cosseno 2θ seno 2θ. Se a gente não quiser pensar muito, né? Quer dizer, se a gente já souber uma coisa, quando você gira o cara de 90 graus, né? Se você girar de 90 graus para cá, se ele é XY, ele vira menos YX. Se ele gira para cá, ele vira Y menos X. Então aqui, sem pensar muito, eu acredito que o R de E2 vai dar vai dar seno de 2θ menos cosseno de 2θ. E aí, com isso, você tem o quê? Que a R é dada, esse aqui é o ε1, esse aqui é o ε2, então vai ser cosseno de 2θ, seno de 2θ, seno de 2θ, menos cosseno de 2θ. E aí você multiplicando qualquer um por essa matriz, você tem o refletido. Tá? A reflexão, mas a rotação pode nos... Oi? A reflexão da rotação se representa com R? Não, eu que escolhi. Porque, bom, eu escolhi a primeira letra. Por acaso era R, eu até pensei nisso. Eu pensei, mas paciência. Né? Na hora que elas forem entrar no sistema para escolher seu nome de usuário e senha, o sistema vai dizer, não, já tem o usuário R, você vai ter que ser o RO, sei lá, coisa assim. Mas o nome a gente não tem muito padrão, poucas coisas em matemática tem padrão, sei lá, a letra I geralmente é usada. Mesmo assim tem gente que usa J, o pessoal de eletrônica costuma usar o J para o número complexo tal, que é elevado ao quadrado a menos 1. A rotação pode nos ser útil também numa coisa, né? Imagina que você quer fazer uma coisa e rodando devagarinho. Lá o ponteiro do relógio. Imagina assim, você quer pegar esse cara daqui e ir fazendo ele rodando. A rotação que a gente fez foi no sentido trigonométrico, né? Rodando. Você pode fazer uma rotação num ângulo pequenininho e iterar. Imagina que você quer rodar num ângulo θ, assim. Você pode dividir o θ, fazer um alfa igual a θ sobre n e aplicar n rotações de alfa. Então, você pode fazer uma coisa assim, você pega cosseno alfa, seno alfa, menos seno alfa, cosseno alfa,
E aí você pega o seu vetor inicial, sei lá que tem coordenadas x, y, multiplica por essa matriz, ele roda para cá. Multiplica o resultado por essa matriz, ele roda. Então você vai iterando a rotação. Pode ser uma maneira... É um pouco assim... Claro, você poderia também ir variando, pensar assim, não, esse cara daqui é R, agora esse R é esse tamanho daqui, vou chamar de L. L, ele poderia ser um L cosseno φ, L seno φ, né? Onde φ é esse ângulo aqui com a horizontal. E aí você fazer o ângulo variar de φ até φ mais θ. Né? Então aqui seria φ mais θ. Então você poderia pensar assim, ó, eu faço L cosseno T, L seno T, e faço T variar de φ até φ mais θ. E aí divide o intervalo φ até φ mais θ em n pedacinhos. Aí você tem que ver o que é mais caro, o que é melhor, o que é pior. Porque aqui, em cada passo, você vai ter que calcular o cosseno e o seno do ângulo correspondente. Tem um custo computacional. Claro que hoje o custo computacional é ínfimo, mas tem um custo. O custo aqui seria calcular em cada passo o cosseno e o seno. Aqui você teria um custo inicial de calcular o cosseno e o seno do seu alfa, e depois a cada passo o custo de multiplicar o vetor por uma matriz. É claro que o mesmo resultado você teria aqui se você pensar que a cada passo o cosseno e o seno são obtidos do anterior somando alfa. Então você pode usar a fórmula de seno, cosseno para somar alfa. Bom, deixa como uma coisa, observação, é que usando essa coisa da rotação, dá para mostrar aquelas fórmulas do cosseno de A mais B e do seno de A mais B. São fórmulas, mas volta a isso. Hoje vamos ficar aqui, né?